Muito bem, muito bem, muito bem. Shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesta manhã para mais um devocional. E o nosso devocional está no livro de 2 Reis 24 ao 25 e nos Salmos 78, 94 e 88. Assim terminamos o livro de 2 Reis e amanhã entraremos no livro de 1 Crônicas. E é uma oportunidade para revisarmos o que nós já estudamos em 1 Samuel e 2 Samuel e também em 1 Reis e 2 Reis. Entretanto, o livro de Crônicas ele traz outras abordagens das mesmas histórias. Talvez poderemos ter uma amplitude, compreensão maior sobre alguns fatos ali ocorridos. Mas será, na verdade, uma recapitulação de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Tá bom? Muito bem. Então, parabéns a você que está aí no devocional, que está focado. Estamos avançando bastante. Como nós já estamos caminhando para o meio de julho, né? Já um pouco mais da metade de julho, estamos aí quase mais de que 60% já de toda a Bíblia. Quase 60%. Amém? E isso é bênção. Deus é bom. Logo, logo estaremos finalizando e entraremos com todo vapor, né? Nos livros do Novo Testamento. Pois bem, o tema do nosso devocional é tudo ou nada. Amém? É tudo ou nada. Este é o tema. E a nossa leitura está no Salmo 88, versículo 13 ao 18, que diz: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Porque sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém? Quero só meditar com vocês, queridos, nesse salmo que faz correlação à nossa cronologia, ao nosso devocional. E, como eu disse, né, finalizamos o livro de Reis, 2 Reis, e nós temos ali um desfecho triste, né, que é o reino de Judá sendo praticamente conquistado, né, pelos babilônios e praticamente todos ali sendo levados cativos e o rei da Babilônia colocando aqueles que ele queria para cuidar ali da terra que ficou, né? E é interessante no final que, como a bispa até comentou no devocional dela, Deus age com misericórdia para com a descendência de Davi. Ou seja, o ser humano, tudo aquilo que ele faz, ele merece colher consequências duras. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, né, ainda que o homem, na sua desobediência, ele age com misericórdia. Isso que é interessante. Mesmo quando Deus, ele supostamente permite que nós venhamos colher as amargas consequências dos nossos atos, mesmo assim, ali ainda há uma misericórdia do Senhor. Então Deus, ele é muito bom para com o seu povo. E eu quero fazer um contraste bem rápido, queridos, o que acontece aqui no Salmo 88. Aqui é um salmo de alguém que está decidido a encontrar em Deus o porquê da sua aflição. Mas não é qualquer pessoa que está fazendo isso. Aqui é uma pessoa que serve a Deus, um crente, né? Às vezes o crente ele passa por tribulação. Aqui, por que é o crente? Porque o servo de Deus, porque o que não serve, ele nunca vai buscar Deus para saber o porquê que ele está passando por aquilo. Porque também o ímpio passa tribulação. Às vezes a gente acha que o ímpio só prospera e tudo dá certo para ele, que é isso. O ímpio também passa tribulação. É muito comum nós vermos pessoas ímpias que estão nas suas impiedades, tão atribulados, já se acostumaram com aquela vida ali, mas não buscam Deus para mudar, para ter uma vida diferente. Então a gente às vezes acaba criando algumas teses, né, que elas não são totalmente verdadeiras. Então assim, aqui é um crente no Salmo 88 que está buscando em Deus e ele está muito atribulado, buscando respostas, buscando entender por que ele está passando por aquilo. E ele faz isso através do quê? Através da oração. Ele faz isso através da oração, ele faz através do clamor, né? Ele diz, né, ele fica tão atribulado que ele Senhor, eu estou clamando por socorro. Ele fala assim, antemanhã, eu acredito que deve ser a ideia, já se antecipa diante, e antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Então, é como ainda nem amanheceu, mas Deus, ele já está ali prontamente orando, buscando uma resposta de Deus. E aqui eu não vou ser extenso, mas eu vou finalizar aqui já com duas colocações. O crente que passa tribulação, ele tem dois caminhos para entender por que ele está atribulado. Porque quando ele está atribulado, a gente sente como se Deus estivesse longe de nós, como se nós estivéssemos sendo
unidos por algo, seja qualquer tipo de problema, na família, problema financeiro, na saúde, enfim, problemas ministeriais, assim, quando nós estamos passando algumas dificuldades, parece que Deus se afastou de nós, né? E é isso que é o clamor dele, porque ele falou assim, eu quero ter comunhão contigo, eu quero entender por que eu estou passando isso. Então, assim, esse clamor, ele é importante por nós orarmos pedindo o discernimento do Senhor, porque só tem duas possibilidades do porquê que nós estamos passando como crentes, né, certas tribulações. O primeiro motivo é que muitas vezes o que nós estamos passando ele está muito ligado a um plano de Deus que nós não entendemos. Então, a tribulação que nós enfrentamos, muitas vezes, ela está muito ligada a um plano de Deus. Talvez não fizemos algo necessariamente para estarmos passando, mas, por algum motivo, Deus tem um propósito que ainda não entendi, mas que breve será revelado, em tempo oportuno. Eu não posso chutar aqui hoje talvez uma porcentagem de quando muitas vezes estamos passando tribulações, está ligado a isso, a um plano de Deus. Talvez 30%, 20%, eu creio que é menor. Na maioria das vezes, o que muitas vezes estamos passando tem muito a ver com a segunda questão que eu quero trazer aqui, que é algum tipo de pecado que eu ainda não entendi, que ainda não caiu a ficha, que possivelmente eu cometi e estou colhendo, de certa forma, alguma consequência. Então nós temos isso aí no que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Ele fala que os nossos pecados fazem separação entre nós, né, e o Senhor, né? Deixa eu até ler aqui, confirmar aqui direitinho se essa passagem de Isaías aborda exatamente isso. Isaías 59, versículo 1 e 2. Ele fala 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, essa segunda opção eu acredito que é o que mais acontece. Muitas vezes cometemos erros e pecados e muitas vezes estamos colhendo, né, algumas consequências. Mas, apesar disso, isso não é para o nosso fim. Isso que é importante nós entendermos aqui. Toda tribulação que nós passamos, seja um propósito de Deus ou seja uma colheita do que fizemos, tanto as duas situações, elas visam nós buscarmos a face do Senhor. E Ele, com certeza, Ele vai se revelar. No primeiro ponto que eu falei para vocês, é o que nós temos lá em João 9, do versículo 1 ao 3, que os discípulos perguntaram, Senhor, esse homem aí, né, quem pecou, né, para que ele nascesse cego, ele ou seus pais, né? E Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Nós também temos uma situação dessa no que acontece lá no livro de Jó, que tem toda aquela série de interrogações que acontece sobre a vida de Jó, e aí no final nós vamos entender que tudo ali aconteceu para um propósito de Deus que Jó não entendia naquele momento. Então tudo que passamos, estamos enfrentando, tem um propósito do Senhor. Só que essa pessoa aqui do Salmo 88, ele não fica passivo. Essa que é a questão e aqui o ponto para a gente finalizar essa palavra. Ele não é passivo. Tá acontecendo, deixa acontecer, não. Senhor, eu preciso de respostas. Senhor, me mostra. Senhor, me conforta. Senhor, eu estou angustiado. O que está acontecendo? Qual é o propósito de tudo isso? E aqui também ele está clamando, mas ele não deixa de clamar, porque parece que ele clama um dia todo e não obtém resposta. Mas no outro dia, antes de amanhecer, ele já está clamando, dizendo, Senhor, eu preciso de resposta, eu preciso da comunhão com o Senhor. Por que foi interrompida a tua presença na minha vida? Então eu deixo essa palavra para você, né? Para nós servirmos a Deus, é tudo ou nada. Não dá para nós ficarmos no muro.